Os códigos secretos nos manuscritos revelaram uma rede de tráfico, e o nome de sua própria sobrinha estava na lista. As mãos de Isabela deslizavam sobre o pergaminho como seda sobre mármore. Cada traço dourado nascia sob seus pincéis com a precisão de uma oração sussurrada. O Scriptorium Real cheirava a tinta fresca e cera de abelha, um santuário onde ela transformava palavras sagradas em arte divina. 20 anos iluminando manuscritos para conventos haviam tornado seus dedos sábios e seus olhos aguçados. Cada livro de orações que criava levaria paz espiritual às jovens noviças, ou ao menos era o que sempre acreditara. Mas naquela manhã de setembro, algo perturbava a harmonia de seu trabalho. O pergaminho à sua frente tremia levemente sob a luz dourada que filtrava pelas janelas altas. Mais um livro para o convento de Santa Clara, murmurou para si mesma, observando a encomenda da Madre Superiora Beatriz. Era o terceiro pedido em 2 meses. Estranho, considerando que o convento não era particularmente próspero. Isabela franziu a testa, ajustando os óculos de leitura que ganhara de seu finado marido. O primeiro símbolo que deveria iluminar era uma rosa entrelaçada com espinhos. Nada incomum, exceto por um pequeno detalhe que ela jamais notara antes. 3 pontos delicados na base da haste, quase imperceptíveis. Seus dedos hesitaram sobre o pincel. Há meses vinha reproduzindo este símbolo sem questionamento, seguindo fielmente os desenhos fornecidos pela Madre Superiora. Mas hoje, pela primeira vez, uma suspeita sombria rastejava por sua mente. Isabela se levantou e caminhou até o arquivo onde guardava cópias de seus trabalhos anteriores. Suas mãos tremeram ao folhear os manuscritos enviados para Santa Clara nos últimos anos. Ali estava, o mesmo símbolo da rosa, com 3 pontos. E ali, em outro livro, uma pomba com uma pequena marca no peito. Em um terceiro, um lírio com pétalas curiosamente numeradas. Cada símbolo parecia inocente isoladamente, mas juntos formavam um padrão que fazia seu coração acelerar com uma compreensão terrível. Não eram apenas ornamentos sagrados. Eram códigos. A porta do Scriptorium se abriu com um rangido suave, e Brother Thomas, o bibliotecário real, entrou carregando uma pilha de pergaminhos. Isabela, bom dia. Vejo que está trabalhando cedo novamente. Ela rapidamente fechou os manuscritos, forçando um sorriso. A arte sagrada não conhece pressa, Brother Thomas. Cada traço deve ser perfeito. Verdade. Aliás, chegou uma carta para você hoje, da sua irmã, acredito. Isabela aceitou a carta com mãos que ainda tremiam. O selo de cera estava quebrado, mas reconheceu imediatamente a caligrafia delicada de Margarete. Suas palavras, porém, eram tudo menos delicadas. Querida Isabela, não aguento mais os punhos de meu marido nem seus gritos embriagados. Fugi na calada da noite. Encontrei refúgio no convento de Santa Clara, onde a Madre Superiora me acolheu com bondade. Tomei os votos como noviça e finalmente encontrei paz. Reze por mim, sua irmã, Margarete. O pergaminho escapou de suas mãos como uma folha morta. Margarete, sua doce irmã mais nova, agora nas mãos da mesma mulher que encomendava livros marcados com símbolos secretos. A mesma mulher que Isabela agora compreendia com horror crescente, não estava protegendo as jovens sob seus cuidados. Estava as marcando para a venda. O Scriptorium ao seu redor pareceu se estreitar, as paredes sagradas transformando-se em muralhas de uma prisão. Isabela sabia que sua próxima decisão não mudaria apenas sua própria vida. Mudaria o destino de todas as almas inocentes que confiaram no santuário que ela, sem saber, ajudara a profanar. O preço da verdade. 3 dias se passaram antes que Isabela encontrasse coragem
para voltar a seus manuscritos. 3 noites de pesadelos, onde via o rosto de Margarete desaparecer entre sombras, enquanto símbolos dourados dançavam como demônios ao redor de sua cama. Na manhã do 4º dia, ela sabia o que precisava fazer. Mas saber e conseguir eram criaturas completamente diferentes. O convento de Santa Clara ficava a 1 légua da cidade, aninhado entre colinas cobertas por oliveiras centenárias. Isabela havia estado lá apenas uma vez, anos antes, para entregar pessoalmente um saltério particularmente elaborado. Agora, cavalgando pela estrada empoeirada sob um sol inclemente, cada batida dos cascos de sua égua soava como um tambor funeral em seus ouvidos. O convento se erguia à frente como uma fortaleza de pedra branca, suas torres pontiagudas rasgando o céu azul. Havia beleza ali e paz aparente. Mas Isabela agora sabia que nem toda beleza era santa, nem toda paz era verdadeira. A porteira, uma mulher enrugada com olhos gentis, a recebeu com um sorriso. Que Deus a abençoe, filha. Em que posso ajudá-la? Gostaria de falar com minha irmã, Margarete. Ela se tornou noviça aqui recentemente. Os olhos da porteira se estreitaram quase imperceptivelmente. Oh, a jovem Margarete, que menina doce, mas receio que ela esteja em período de silêncio e oração. Talvez se voltasse na próxima semana. É urgente. Isabela insistiu, sua voz mais firme do que se sentia. Questões familiares que não podem esperar. Após uma hesitação que durou longos segundos, a porteira assentiu. Aguarde aqui. Verei o que posso fazer. Isabela foi conduzida a um pátio interno, onde uma fonte de pedra murmurava suavemente entre roseiras florescidas. O lugar exalava santidade, mas ela não conseguia afastar a sensação de estar sendo observada. Quando Margarete finalmente apareceu, Isabela quase não a reconheceu. O rosto de sua irmã estava mais magro, os olhos grandes demais para as faces encovadas. O hábito de noviça a fazia parecer uma criança brincando de ser freira. Isabela. Margarete correu para abraçá-la, mas havia algo forçado em sua alegria. Não esperava te ver tão cedo. Você está bem, querida? Parece cansada. Margarete baixou os olhos. Os primeiros meses de vida religiosa são exigentes, mas estou aprendendo a encontrar Deus no sacrifício. Elas se sentaram na borda da fonte e Isabela estudou cuidadosamente o rosto de sua irmã. Havia medo ali, escondido sob a máscara da devoção. Margarete, preciso te perguntar algo importante. A Madre Superiora Beatriz. Ela tem tratado bem todas as noviças? A pergunta fez Margarete se enrijecer. Seus olhos se moveram rapidamente, como se verificasse se alguém estava escutando. Por que pergunta isso? Responda-me, por favor. Margarete hesitou, então sussurrou. Algumas meninas desapareceram. Dizem que foram transferidas para conventos distantes, lugares onde poderiam servir melhor a Deus. Mas você não acredita nisso. Não sei no que acreditar. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. A irmã Catalina estava aqui na semana passada. Era tão jovem, tão cheia de esperança. E então, numa manhã, seu leito estava vazio. A Madre Superiora disse que ela havia sido chamada para uma missão especial. Isabela sentiu o sangue gelar em suas veias. Margarete, você precisa sair daqui, hoje. O quê? Não posso simplesmente partir. Fiz votos, e além disso... Margarete olhou ao redor com pânico nos olhos. Ela não deixaria. Quem não deixaria? Antes que Margarete pudesse responder, uma voz grave e melodiosa
cortou o ar como uma lâmina. Lady Isabella, que surpresa maravilhosa! A Madre Superiora Beatriz se aproximava com passos silenciosos, seu hábito negro flutuando como as asas de um corvo. Era uma mulher de meia idade, com feições aristocráticas e olhos que pareciam enxergar diretamente na alma. Madre Superiora. Isabella se levantou, forçando reverência em seu tom. Vim visitar minha irmã. Naturalmente, Margaret é uma joia rara em nossas fileiras. Tão jovem, tão bela, tão talentosa. A maneira como Beatriz pronunciou talentosa fez Isabella se arrepiar. Havia algo predatório naquelas palavras, uma fome mal disfarçada. Na verdade, estava justamente pensando que Margaret se beneficiaria de uma experiência missionária. Há um convento nas terras do norte que solicitou especificamente jovens noviças com sua disposição especial. Isabella compreendeu que estava ouvindo a sentença de morte espiritual de sua irmã. O convento do norte era provavelmente um porto, e de lá, Margaret seria enviada para um destino que ela nem ousava imaginar completamente. Quando seria essa transferência? Isabella perguntou, lutando para manter a voz calma. Oh, muito em breve. Talvez ainda esta semana. Por isso é tão bom que tenha vindo se despedir. Margaret empalideceu ainda mais, e Isabella viu o terror nu em seus olhos. Sua irmã sabia, talvez não todos os detalhes, mas sabia que aquela missão era na verdade uma condenação. Bem, não quero prolongar esta visita. Beatriz continuou com um sorriso que não chegava aos olhos. Margaret tem muitas orações para completar antes de sua jornada. Isabella se levantou lentamente, sua mente correndo. Ela havia confirmado seus piores temores, mas agora estava presa. Não podia simplesmente levar Margaret embora, sem levantar suspeitas que poderiam não apenas arruinar qualquer chance de salvá-la, mas também alertar Beatriz para o fato de que alguém havia descoberto seu segredo. Enquanto se despedia de Margaret com um abraço que tentava transmitir toda a esperança e força que podia reunir, Isabella sussurrou no ouvido de sua irmã: confie em mim. Não importa o que aconteça, confie em mim. Cavalgando de volta para casa sob o sol poente, Isabella sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. A guerra havia começado, mas ela ainda não sabia se seria a salvadora ou a próxima vítima. A escolha é impossível. Isabella não dormiu naquela noite. Não conseguia fechar os olhos sem ver o rosto pálido de Margaret, ou as rugas cruéis ao redor dos olhos sorridentes da Madre Superiora Beatriz. Ao amanhecer, ela já estava de pé em seu escritório, mas não para trabalhar. Espalhados sobre sua mesa estavam todos os manuscritos que havia criado para Santa Clara nos últimos 3 anos, junto com folhas de papel onde tentava decifrar os símbolos ocultos. Cada código começava a fazer sentido terrível. As rosas marcavam meninas de cabelos escuros, as pombas, aquelas de olhos claros. Os lírios pareciam indicar idade. Quanto mais pétalas, mais jovem a vítima. E havia outros símbolos mais sutis que ela estava começando a compreender. A batida na porta a fez pular. Brother Tomás entrou com sua habitual pilha de pergaminhos, mas parou abruptamente ao ver a mesa. Isabella, o que é tudo isso? Ela hesitou por um momento que pareceu eterno. Tomás era um homem bom, um servo fiel da igreja, mas seria forte o suficiente para enfrentar uma verdade que poderia abalar os próprios fundamentos de sua fé? Tomás, preciso lhe mostrar algo, mas antes você deve saber que o que vou revelar pode mudar tudo o que pensamos saber sobre a santidade.
O bibliotecário se aproximou lentamente, seus olhos percorrendo os manuscritos e anotações. Quando Isabela terminou de explicar suas descobertas, o silêncio entre eles se tornou denso como névoa matinal. Deus do céu! Ele finalmente sussurrou. Você tem certeza? Estive no convento ontem. Vi o medo nos olhos das noviças. E minha irmã. Sua voz se quebrou. Minha irmã será a próxima. Tomás se deixou cair em uma cadeira, o peso da revelação curvando seus ombros. Mas, Isabela, você compreende o que isso significa? Se denunciarmos a Madre Superiora Beatriz, não será apenas ela quem cairá. O que quer dizer? Santa Clara abriga quase 50 mulheres. A maioria são genuinamente devotas que encontraram lá o único refúgio de suas vidas. Mulheres fugindo de maridos violentos, órfãs sem família, viúvas sem recursos. Se o convento for fechado, o que acontecerá com elas? Isabela não havia considerado isso completamente. Sua mente havia estado focada apenas em salvar Margarete e expor a corrupção. Mas Tomás estava certo, a justiça não seria cirúrgica. Seria uma avalanche que enterraria culpados e inocentes igualmente. E há mais? Tomás continuou, sua voz pesada. Você acha que Beatriz está agindo sozinha? Uma operação dessa magnitude requer conexões, proteção, pessoas poderosas que lucram com isso. Se mexermos nesse vespeiro, eles virão atrás de nós. Isabela terminou, compreendendo. De nós e de qualquer um que saiba a verdade, incluindo sua irmã. Isabela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que se despertava sob o sol matinal. Em algum lugar lá fora, Margarete estava rezando, talvez pela última vez, como uma mulher livre. Em algum lugar outros, homens poderosos contavam moedas ensanguentadas com o sofrimento das inocentes. Então qual é a alternativa? Ela perguntou, embora temesse a resposta. Permanecer em silêncio enquanto minha irmã é vendida como gado? Não. Tomás se levantou e se juntou a ela na janela. Mas talvez haja uma terceira opção, uma que salve Margarete sem destruir todas as outras vidas inocentes. Isabela se virou para enfrentá-lo. Estou escutando. E se, em vez de expor tudo de uma vez, nós interceptássemos o próximo carregamento? Se conseguíssemos evidência irrefutável no momento exato da transferência, poderíamos salvar as meninas marcadas e ao mesmo tempo garantir que apenas os verdadeiramente culpados sejam punidos. Isso significaria esperar, deixar que outras sejam levadas enquanto preparamos nossa armadilha. Não outras. Sua irmã será provavelmente a única nesta transferência. Beatriz é cuidadosa. Não move muitas ao mesmo tempo para não despertar suspeitas. Isabela fechou os olhos, sentindo o peso de uma decisão impossível descendo sobre seus ombros como um manto de chumbo. Salvar Margarete arriscando sua própria vida era uma escolha fácil. Mas salvar Margarete arriscando a vida de 50 mulheres inocentes e potencialmente permitindo que futuras vítimas sofressem o mesmo destino. Quanto tempo temos? Ela perguntou. Pelos seus códigos, não mais que alguns dias. Beatriz mencionou que a transferência seria ainda esta semana. Isabela abriu os olhos e olhou para Tomás. Havia determinação em seu rosto, mas também uma tristeza profunda. Ela compreendeu naquele momento que não importava qual escolha fizesse, uma parte de sua alma seria perdida para sempre. Então faremos isso do seu jeito, ela disse finalmente. Mas se algo der errado, se Margarete for perdida por causa dessa hesitação, então eu carregarei essa culpa pelo resto de meus dias. Tomás respondeu solenemente. Eles passaram o resto da manhã planejando.
Tomás usaria seus contatos na igreja para identificar autoridades confiáveis que pudessem ser chamadas no momento crítico. Isabela voltaria ao convento sob pretexto de entregar outro manuscrito, desta vez para mapear as rotas de escape e descobrir exatamente quando e como as transferências aconteciam. Quando Tomás finalmente partiu, Isabela ficou sozinha com seus manuscritos e sua consciência em guerra. Pela janela, ela podia ver peregrinos caminhando em direção à catedral, seus rostos radiantes de fé. Eles acreditavam que a igreja era um farol de santidade em um mundo sombrio. Se ao menos soubessem que às vezes os próprios faróis lançavam sombras onde predadores se escondiam, esperando para devorar os cordeiros que vinham buscando proteção. Isabela pegou seu pincel e começou a trabalhar em um novo manuscrito. Mas desta vez, ela não estava apenas criando arte. Estava armando sua própria armadilha. A armadilha se fecha. Isabela retornou ao convento Santa Clara na tarde seguinte, seu coração batendo como tambores de guerra. Carregava consigo um novo manuscrito, não apenas uma obra de arte, mas uma isca cuidadosamente preparada. O pergaminho continha símbolos que ela havia decifrado, dispostos de forma a sugerir que 3 noviças estavam prontas para a transferência imediata. Se sua teoria estava correta, isso forçaria Beatriz a acelerar seus planos. Que bela obra, Isabela! Disse a Madre Superiora, seus olhos percorrendo as iluminuras com interesse genuíno. Suas habilidades continuam a me impressionar. Obrigada, Madre. Espero que sirva bem às suas necessidades. Isabela respondeu, observando atentamente a reação de Beatriz aos símbolos ocultos. Por um momento, quase imperceptível, os olhos da religiosa se estreitaram ao examinar uma passagem específica. Então ela sorriu, aquele sorriso maternal que Isabela agora sabia ser uma máscara terrível. Na verdade, penso que este manuscrito será especialmente útil, muito oportuno, diria eu. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Beatriz havia compreendido a mensagem nos símbolos. A armadilha estava funcionando, mas agora ela se perguntava quem realmente era o predador e quem era a presa. Se me permite, gostaria de visitar minha irmã antes de partir. Claro, minha filha. Margarete está nos jardins, ajudando irmã Caterina com as ervas medicinais. Isabela encontrou Margarete ajoelhada entre canteiros de lavanda e alecrim, suas mãos sujas de terra, o rosto sereno. Por um momento, ela pareceu tão jovem e frágil que Isabela quase desmoronou. Margaret, ela chamou suavemente. Sua irmã se virou, e seu sorriso foi como um punhal no coração de Isabela. Ali estava a confiança pura, a fé inocente de alguém que acreditava estar protegida pelos muros sagrados. Isabela, que surpresa maravilhosa! Venha, veja como nosso jardim está florescendo. Isabela se ajoelhou ao lado da irmã, fingindo interesse nas plantas enquanto suas palavras saíam em sussurros urgentes. Margarete, preciso que você me escute com muito cuidado. Nos próximos dias, talvez esta noite mesmo, pessoas podem vir até você. Pessoas que dirão ter ordens especiais, talvez uma transferência para outro convento. Isabela, do que você está falando? Não importa quão convincentes pareçam. Não importa que autoridade aleguem ter. Você não deve ir com elas. Luta, grita, faz qualquer coisa necessária, mas não sai destes muros. O rosto de Margarete empalideceu. Você está me assustando. O que aconteceu? Isabela pegou as mãos sujas de terra de sua irmã, apertando-as com força. Prometa-me, Margarete, pela memória de nossos pais, pelo amor que nos une, prometa que não irá com eles. Eu prometo. Mas Isabela, por favor, me diga o que está acontecendo. Em breve você saberá tudo.
Mas, até lá, mantenha-se perto de irmã Beatriz, a jovem Beatriz, não a Madre Superiora. Ela é boa e tentará te proteger se necessário. Quando Isabela se levantou para partir, Margarete segurou sua mão. Você voltará? Isabela olhou para o rosto de sua irmã, gravando cada detalhe na memória. Eu voltarei, e quando voltar, você estará livre de tudo isso. Saindo do convento, Isabela encontrou Tomás esperando-a na sombra da muralha externa. Seu rosto estava tenso, e ela soube imediatamente que havia novidades. Consegui contato com Padre Felipe, o investigador papal. Ele está disposto a agir, mas precisa de evidência concreta no momento do crime. E quanto aos soldados do rei? Capitão Rodrigues estará com 3 homens nas redondezas esta noite. Mas, Isabela... Ele hesitou. Há algo mais que você precisa saber. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. O quê? Padre Felipe fez algumas investigações discretas. Esta rede, ela se estende muito além de Santa Clara. Há pelo menos 4 outros conventos envolvidos, e as conexões chegam até a corte real. O que isso significa para nós? Significa que se falharmos esta noite, não haverá uma segunda chance. E significa que pessoas muito poderosas vão querer nos silenciar permanentemente. Isabela olhou para os muros de pedra do convento, que pareciam mais sombrios sob o céu do entardecer. Em algum lugar atrás daquelas paredes, sua irmã estava rezando, talvez suas últimas orações como mulher livre. Então não podemos falhar, ela disse simplesmente. Tomás assentiu solenemente. Que Deus nos proteja esta noite, Isabela, porque suspeito que estaremos enfrentando forças muito mais escuras do que imaginávamos. Enquanto caminhavam de volta à cidade, nenhum dos dois notou a figura sombria que os observava das janelas superiores do convento, nem viram o sorriso cruel que curvava os lábios da Madre Superiora Beatriz. A armadilha estava pronta, mas quem seria capturado nela ainda estava para ser determinado. A noite do julgamento. A lua estava oculta por nuvens espessas quando Isabela e Tomás se posicionaram nos jardins que cercavam o convento Santa Clara. O ar noturno carregava o aroma de jasmim, uma fragrância doce que contrastava cruelmente com a escuridão de seus corações. Isabela havia trocado seus trajes de escriba por roupas escuras, mais adequadas para uma noite de vigilância. Em suas mãos, ela segurava um manuscrito diferente, este contendo evidências de todos os códigos que havia decifrado. Eles estão atrasados, sussurrou Tomás, consultando as posições das estrelas. Já deveria ter começado. Talvez Beatriz tenha suspeitado de alguma coisa. Mas suas palavras foram interrompidas pelo som suave de uma porta se abrindo. Das sombras do convento emergiram figuras encapuzadas, movendo-se como fantasmas através dos corredores familiares. Isabela reconheceu imediatamente a silhueta imponente da Madre Superiora Beatriz, seguida por 2 figuras menores, uma delas claramente relutante, sendo meio carregada, meio guiada. O coração de Isabela se despedaçou quando reconheceu Margarete. Sua irmã não estava inconsciente, mas parecia atordoada, talvez drogada com alguma das ervas medicinais do jardim do convento. Seus passos eram incertos, e ela se apoiava pesadamente na figura encapuzada ao seu lado. Frei Anselmo. Tomás identificou a terceira figura, exatamente como suspeitávamos. O pequeno grupo se dirigiu para uma entrada lateral do convento que Isabela nunca havia notado antes, uma passagem discreta que levava diretamente aos estábulos externos. Ali, um carroção aguardava, seus cavalos impacientes pisando na terra seca.
O cocheiro era um homem corpulento com uma cicatriz que cortava seu rosto da testa ao queixo. Isabela e Tomás se aproximaram cautelosamente, mantendo-se ocultos entre as árvores frutíferas do pomar. Cada palavra da conversa chegava claramente aos seus ouvidos no ar parado da noite. Ela está mais alerta do que o usual, resmungou Frei Anselmo. O chá de papoula não teve o efeito esperado. Não importa, respondeu Beatriz friamente. Para onde ela vai, resistência será. Desencorajada rapidamente. Os compradores estão satisfeitos com a seleção? Especialmente com esta, jovem, educada, de boa família. Ela renderá um preço excelente nos mercados de Valência. Isabela teve que cobrir a boca para sufocar um grito de horror. Valência. Sua irmã seria vendida para terras estrangeiras, onde jamais seria encontrada. Onde está Rodrigues? Sussurrou ela para Tomás. Deve estar posicionado na estrada principal. Vou sinalizar agora. Mas quando Tomás levantou seu pequeno espelho para refletir a luz das stars na direção combinada, um galho seco estalou sob seu pé. O som, pequeno mas distinto, ecoou na quietude da noite como um sino de alarme. Imediatamente, todas as figuras encapuzadas se imobilizaram. Beatriz ergueu a mão e o cocheiro sacou uma lâmina longa e curva. Alguém está observando? Ela sibilou. Procurem. Isabela compreendeu em um instante que haviam perdido o elemento surpresa. Em momentos, seriam descobertos, e então tanto ela quanto Margarete estariam perdidas. Ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Levantando-se das sombras, ela caminhou deliberadamente em direção ao grupo, suas mãos vazias e visíveis, sua voz clara cortando a noite. Soltem minha irmã, Madre Beatriz. Isto termina aqui. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Margarete levantou a cabeça, seus olhos ainda turvos, mas reconhecendo instintivamente a voz de Isabela. Isabela? Ela murmurou confusamente. O quê? Onde estamos? Beatriz lentamente se virou para enfrentar Isabela, e sob a luz das estrelas, seu rosto maternal havia se transformado em algo verdadeiramente monstruoso. Minha querida Isabela, que pena que você tenha se tornado curiosa demais. Sei de tudo, Beatriz. Os códigos, os símbolos, as transferências. Sei quantas jovens você vendeu e sei para quem. E o que pretende fazer com esse conhecimento? Isabela ergueu o manuscrito que carregava. Este documento contém evidência completa de suas operações. Cópias já foram entregues às autoridades competentes. Mesmo que me matem esta noite, sua rede será exposta. Foi uma mentira, mas uma mentira contada com convicção absoluta. Por um momento, incerteza passou pelos olhos de Beatriz. Então ela sorriu, um sorriso frio como lâmina de inverno. Então parece que teremos 2 mercadorias para Valência esta noite. Uma escriba real renderá um preço ainda melhor que uma simples noviça. O cocheiro deu um passo em direção a Isabela, sua lâmina brilhando perigosamente. Mas naquele momento exato, o som de cascos de cavalo ecoou na estrada próxima e vozes masculinas gritaram ordens. Luzes de tochas começaram a se aproximar do convento. Capitão Rodrigues havia finalmente chegado. Mas será que chegará a tempo? A verdade triunfa. O caos explodiu no pátio do convento como uma tempestade repentina. O cocheiro agarrou Isabela pelo braço, sua lâmina pressionando contra sua garganta, enquanto o Frei Anselmo tentava arrastar Margarete para dentro do carroção. Mais um movimento e a escriba morre.
gritou o homem da cicatriz, sua voz ecoando contra os muros de pedra. Capitão Rodrigues e seus soldados emergiram das sombras, espadas desembainhadas, formando um semicírculo ao redor do grupo. A luz de suas tochas transformou a cena em algo surreal. Sombras dançantes brincando nas paredes do convento sagrado. "Soltem as mulheres", ordenou Rodrigues, sua voz carregada de autoridade. "Vocês estão cercados." Madre Beatriz, surpreendentemente, mantinha sua compostura. Mesmo confrontada por soldados armados, ela ergueu o queixo com arrogância aristocrática. "Capitão, creio que há um mal-entendido. Estas mulheres estão sob cuidados médicos especiais. São instáveis. Precisam de tratamento em uma instituição particular." "Mentira." A voz de Margarete cortou a noite, mais clara agora que o efeito das drogas começava a passar. Ela disse que eu seria vendida, que nunca mais veria minha família. Isabela sentiu uma onda de orgulho atravessar seu terror. Mesmo drogada, mesmo assustada, Margarete encontrou coragem para falar a verdade. As fantasias de uma mente perturbada. Beatriz replicou suavemente: "Capitão, certamente o senhor não dará crédito às alucinações de uma jovem claramente em estado de delírio." Mas Tomás emergiu das sombras, carregando algo que fez Beatriz empalidecer visivelmente. Era uma caixa de madeira pequena, ornamentada com símbolos religiosos. "Então talvez isto esclareça as coisas", ele disse, abrindo a caixa para revelar seu conteúdo. Dentro havia moedas de ouro estrangeiras, documentos em várias línguas e algo mais perturbador: pequenos retratos das jovens que haviam desaparecido do convento ao longo dos anos. "Encontrei isto escondido nos aposentos privados da Madre Superiora", Tomás explicou, junto com correspondência detalhando preços, destinos e preferências específicas dos compradores. O rosto de Beatriz se contorceu em fúria. A máscara maternal havia caído completamente, revelando a criatura predatória por baixo. "Você não tinha direito de vasculhar meus aposentos", ela sibilou. "Mas eu tinha." Uma nova voz ecoou na noite. Padre Felipe emergiu da escuridão, vestindo as roupas simples de um investigador papal, mas carregando a autoridade absoluta da igreja. Sua presença fez até mesmo os soldados se curvarem respeitosamente. "Por autoridade de sua santidade, eu ordeno a prisão imediata de Madre Beatriz de Santa Clara, Frei Anselmo, e todos os cúmplices presentes, por crimes de tráfico humano, corrupção de instituições sagradas e traição aos votos sagrados." A lâmina na garganta de Isabela tremeu. O cocheiro olhou nervosamente ao redor, calculando suas chances de escape. Era então que Isabela percebeu algo terrível. Ele estava ficando desesperado. E homens desesperados fazem coisas impensáveis. "Se eu vou morrer, levo a escriba comigo?" Ele rosnou, pressionando a lâmina mais fundo. Isabela fechou os olhos, preparando-se para o pior. Mas o corte nunca veio. Em vez disso, ela ouviu um grito abafado, seguido pelo som de algo pesado caindo no chão. Quando abriu os olhos, viu Margarete em pé atrás do cocheiro, segurando um pesado candelabro de bronze manchado de sangue. "Ninguém machuca minha irmã", ela disse com voz trêmula, mas determinada. O cocheiro caiu inconsciente na poeira, e Isabela correu para abraçar Margarete. Por um momento, as duas irmãs se agarraram uma à outra, tremendo não apenas de medo, mas de alívio. "Está tudo acabado", Isabela sussurrou. "Você está segura agora." Mas Margarete se afastou ligeiramente, olhando ao redor para o caos ao seu redor, para os soldados prendendo as pessoas que ela havia confiado, para a realidade despedaçada de tudo em que acreditara. "Isabela",
Como pode estar tudo acabado? Como posso voltar a confiar? Como posso voltar a ter fé? Era uma pergunta que não tinha resposta fácil. Isabela olhou para Tomás, que estava consolando algumas das freiras genuinamente inocentes que haviam saído de seus aposentos ao ouvir a comoção. Ela viu Padre Felipe documentando cuidadosamente as evidências, assegurando que justiça seria feita. Talvez, ela disse finalmente, a fé não seja sobre confiar cegamente em instituições. Talvez seja sobre confiar no bem que existe em pessoas individuais. Em Tomás, que arriscou tudo para fazer o que era certo. Em você, que encontrou coragem quando mais precisou dela. Em mim, que não conseguiria ficar em silêncio diante da injustiça. Margarete considerou isso, seus olhos ainda molhados de lágrimas, mas começando a mostrar sinais de esperança renascente. E agora? O que acontece conosco? Agora, disse uma voz gentil atrás delas. Elas se viraram para ver irmã Caterina, a velha freira que cuidava dos jardins, a mulher que havia ensinado Margarete sobre ervas medicinais. Seu rosto estava marcado por lágrimas, mas seus olhos brilhavam com determinação. Agora nós reconstruímos. Nós criamos algo melhor do que o que foi destruído. Nós honramos a verdadeira fé, não a versão corrompida que quase nos destruiu. Isabela olhou ao redor do pátio. Soldados estavam levando embora os criminosos. Padre Felipe estava consolando as freiras chocadas. Tomás estava organizando os documentos que garantiriam que justiça fosse completamente feita. E no meio de toda essa destruição, ela viu algo belo, pessoas boas, escolhendo fazer o que era certo, mesmo quando era difícil, mesmo quando era perigoso. Margarete, ela disse, tomando as mãos de sua irmã, você não precisa ficar aqui. Pode vir comigo, podemos começar uma nova vida em outro lugar. Margarete olhou para a irmã Caterina, depois para os jardins que havia aprendido a amar, depois de volta para Isabela. Obrigada, ela disse suavemente. Mas acho que meu lugar é aqui, ajudando a reconstruir este lugar do jeito que deveria ter sido desde o início, garantindo que futuras mulheres que buscam refúgio aqui encontrem verdadeira proteção. Isabela sorriu através de suas lágrimas. Sua irmã havia encontrado algo mais valioso que segurança. Havia encontrado propósito. Meses depois, Isabela ainda trabalhava como escriba real, mas agora também criava manuscritos especiais para o novo Santa Clara, livros que celebravam as mulheres fortes, que contavam histórias de coragem e justiça. Cada iluminura que criava carregava uma mensagem diferente agora. Não códigos secretos de sofrimento, mas símbolos abertos de esperança. E, às vezes, quando visitava Margarete no convento reformado, ela via sua irmã ensinando outras mulheres sobre plantas medicinais, sobre força interior, sobre como reconhecer predadores disfarçados de protetores. A verdade havia triunfado. Não facilmente, não sem custo, mas completamente. E nas noites quietas, quando Isabela trabalhava em seu scriptorium sob a luz de velas, ela sabia que cada palavra que escrevia, cada símbolo que pintava, era um pequeno ato de rebelião contra aqueles que usariam conhecimento para machucar os inocentes. Ela havia aprendido que, às vezes, a maior fé não é aquela que aceita cegamente, mas aquela que questiona corajosamente. E que, às vezes, salvar uma vida significa estar disposta a arriscar tudo, incluindo a própria alma. A história de Isabela e Margarete se tornou lenda sussurrada entre as mulheres do reino. Uma lembrança de que, mesmo nos lugares mais escuros, a luz da verdade pode brilhar. E que, às vezes, essa luz vem não de santos ou anjos, mas de pessoas comuns que escolhem ser extraordinariamente corajosas quando isso mais importa. Às vezes, quando a noite cai e você está pronto para descansar, uma história como a de Isabela nos lembra de algo importante.
Que a verdadeira coragem não vem de espadas ou títulos nobres, mas de pessoas comuns que se recusam a ficar em silêncio diante da injustiça. Se você gosta de adormecer com histórias que tocam o coração, ou se ouve enquanto caminha pelas ruas da sua cidade, você sabe como essas narrativas se tornam companheiras fiéis nos momentos mais quietos do dia. Cada história que compartilhamos aqui carrega essa mesma força. Mulheres que transformaram sua fragilidade em poder, que encontraram luz em meio às trevas. E falando em mulheres extraordinárias, imaginem uma saboneira talentosa, forçada a cegar as damas da corte com seus próprios sabonetes, chantageada para participar de uma conspiração que poderia derrubar um reino inteiro. Uma escolha impossível entre salvar a família ou salvar a coroa. A coragem moral emergindo do lugar mais improvável.